terceiro e último bloco deste programa, que como todos os outros passa assim, tchum, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês vão gostar que está em casa. Para quem for na internet, no www.programaurbanidades.com.br, tem um bloco adicional, que eu vou deixar assim para umas perguntas bem interessantes para falar só quando você que estiver em casa aí, na TV, não estiver mais vendo o programa. Aí você vai ter que ir lá na internet e ver. Bom, eu queria falar um pouquinho ainda do Raul Soares, né? As celas eram individuais, você tinha um companheiro de cela, existia uma solidariedade entre vocês. Como é que era essa experiência? Sim, para as duas perguntas. Eram individuais? Não, depende. Eu estava com outra pessoa em geral. Depois houve um incidente, eu não me lembro o que aconteceu, um incidente disciplinar, vamos chamar assim, não comigo, mas global, e eu fui transferido para uma cela sozinho. Agora, as condições daqueles que eu conheço eram essas. Era uma cela que é uma antiga cabine, então não é particularmente desconfortável. Agora, é um lugar que você fica fechado, um espaço pequeno. Fiquei com outra pessoa, sim. De Santos, aliás. Mas você foi com pessoas conhecidas, não? Alguém? Não. Fiquei com, a maior parte do tempo, com um advogado santista. Tá. E você identificava naquelas pessoas algum tipo de semelhança de comportamento, ou em termos de, ou de ideologia, ou de posicionamento? Não, sim, evidentemente a maioria era ou sindicalista, ou pessoal estudante ou professor de esquerda. Eu tinha um bom amigo, Thomas Mack, que eu continuo a ver, que esteve em Santos, aliás, há pouco tempo, ficou muito mais tempo que eu. Tinha o Luiz Hildebrando Pereira da Silva, que era um professor da faculdade que faleceu há pouco. E havia solidariedade, sim. Havia momentos difíceis porque, de repente, havia um rumor, por exemplo, um oficial nos dizia que ele teve notícia de que um submarino soviético estava se aproximando para nos liberar. Evidentemente, uma coisa maluca, mas eles levavam isso a sério, então tinham uma disciplina maior. Houve um incidente de um jovem marinheiro infeliz que quis ganhar um dinheirinho e começou a tirar fotografias. E eles já pensaram que era uma conspiração. O cara queria vender para a revista Manchete as fotografias e certamente não conseguiu vender e provavelmente foi preso como um agente do inimigo. Mas então isso tudo podia introduzir momentos de tensão. Quer dizer, ou seja, havia, de certa forma, posso perceber, uma certa paranoia de todos os lados, né? Do lado dos captores, um pouco do lado de quem estava lá dentro, sem saber como Não, podia haver do lado da direção mais forte lá, mas a polícia, quem tomava conta era a polícia marítima, assim que chama, né? Polícia marítima. Que eram os caras que realmente que davam impressão um pouco, tinha um pouco medo, né? Os caras agressivos, né? Mas agressivos verbalmente. Eu pessoalmente nunca assisti a nada. Tá, eu quero fazer mais duas perguntas. Uma delas eu não sei se vou conseguir verbalizar o que eu estou pensando aqui, mas vou tentar. Eu vejo essas pessoas que estão na rua aqui, que não têm um conhecimento histórico do que foi aquilo, em termos de ruptura na história do nosso país, e por isso, talvez inocentemente, espero eu, pedem a volta da intervenção militar. Como era o pensamento seu e daqueles que pensavam como você no momento anterior essa ruptura do golpe? Pensamento político, evidentemente. Sim. Ou não? Sim. Ou sua visão de mundo. Bom, porque foi essa visão de mundo, acredito eu, que te levou a essa situação. É verdade que a esquerda em geral, é uma tradição que eu defendo, dividida em grupos que têm opiniões contraditórias, né? Quer dizer, a maioria do pessoal era tipo nacionalista, apoiando o João Goulart, achando aquilo lindo. Não era a minha opinião, eu achava que ele ia capitular, e o que aconteceu. De boa, de má fé, provavelmente ele não fez nada de mal em si, mas ele simplesmente abandonou o poder e foi embora. De modo mas naquele momento preciso, daí foi julho, agosto de 64, havia o sentimento que aquilo não ia durar. Havia esse sentimento. Evidentemente era um sentimento enganoso, né? Mas havia esse sentimento, sim. Sim. Você diz enganoso por quê? Porque durou. Tá. Não, é que eu entendi que você dizia que o que não ia durar era aquela expectativa. Não. A expectativa continuou durante algum tempo. Claro. Mas, bom, eu fui embora, não posso falar do que aconteceu depois. Quer dizer, você teve o exílio, então é isso? Sim. De quanto tempo? 37 anos. Foi um tremendo exílio, né? Bom, chamar exílio, deixou de ser exílio num certo momento. Você simplesmente desistiu daqui. Não, eu fiz uma carreira no Instituto Pasteur. Eu fiz o que eu sempre quis fazer, que era pesquisa médica. Claro. Tive algum sucesso, são os outros que podem julgar.
E foi continuando. Depois eu voltei muitas vezes ao Brasil, tive muitas relações com laboratórios, com gente assim por diante, mas o sentir o país não era possível. Claro. Não era possível. Bom, eu queria falar um pouco mais sobre isso, a tua experiência, eu tenho mais perguntas, apareceram mais agora aqui na minha cabeça, mas eu vou deixar para o blog, para depois do programa, para o videocast. Eu quero voltar para a Sueli, com quem a gente começou. A gente conversava aqui no intervalo da questão da anistia lá atrás, que foi, diz a lenda, geral e irrestrita. E esse irrestrita, você disse que não era bem assim, não é? Uhum. Comenta para mim. Então, o que a população saiu na rua foi para pedir uma anistia ampla, geral e restrita para os perseguidos políticos, aqueles que foram opositor ao regime ou considerados opositores ao regime militar. Acontece que no bojo dessa luta, na transição, que nós tivemos uma transição bastante problemática, no final de 85, com uma ditadura já bastante desgastada e desmoralizada também, nós chegamos a uma anistia que acabou se entendendo que também se anistiava aos presos comuns. De quem eu estou falando? Eu estou falando dos torturadores, que não eram perseguidores, não eram vítimas do regime militar, eles eram os algozes do regime militar. Então não se poderia e não se pode pensar que a anistia tenha servido aos dois lados. Serviu às vítimas e não aos perseguidores. Ocorre que nós temos ainda na disputa da sociedade brasileira um problema... Essa proposta de anistia que encampava também os algozes era uma busca conciliatória, talvez? O que se fala, né? Agora recentemente nós tivemos uma ação de uma DPF, uma ação de inconstitucionalidade que foi arguida pela Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo que se esclarecesse, afinal de contas, a quem veio a anistia. E, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, de uma forma muito tímida, não correspondeu à expectativa de dizer que a anistia só poderia ter servido às vítimas do regime militar e não aos perpetradores do regime militar. E isso acabou trazendo para o Brasil duas complicações, no mínimo, dentre muito mais, mas eu destaco duas. Uma condenação na Corte Interamericana da Costa Rica. O Brasil foi condenado porque há pelo menos 140 pessoas desaparecidas no Araguaia que até hoje não se sabe o paradeiro deles. Há pessoas que buscam ainda, os familiares que buscam os restos mortais desses desaparecidos do Araguaia. Então o Brasil tem uma condenação e tem uma condenação na Justiça Federal também no Brasil. O que se demonstra, então, que a anistia não pode ser anistia para torturador e para vítima. É diferente a situação, as condições que estão dadas. Eu diria que tem muito mais, tem também no imaginário da população problemas, porque se eu não consigo visualizar os responsáveis que interromperam, e na democracia, o que é muito bom, né, que foi conquistada por pessoas como o professor Boris e outros tantos que deram a sua vida por essa democracia, é que eu não concordo totalmente com o que ele respondeu a respeito do presidente João Goulart. E na democracia a gente pode discordar. Sim. Nós tínhamos um presidente legitimamente eleito, porque naquele tempo se elegia o presidente e o vice-presidente de forma separada. Sim. Na hora que o presidente, que era o Jânio Quadros, renunciou, o vice tem todos os poderes constitucionais para ser o presidente da República. E o presidente João Goulart, o que eu tenho de todas as informações da família, da anistia, que foi a primeira vítima, no meu entender, a primeira vítima do regime militar é o presidente João Goulart, é que ele mediu que se ele resistisse, teria um banho de sangue no Brasil. Sim. E a resistência, que pode ter sido uma avaliação equivocada, pode ser, mas eu acredito na boa-fé que ele não quis medir força com os militares e com os empresários que estavam armados. Havia, sim, pessoas, tanto que conseguiram arrastar essa ditadura, que em outros países levou 5 anos, 3 anos, 10 anos, o Brasil levou mais de 21 anos, com resquícios que vêm até os dias de hoje. Por quê?
Porque ao invés de nós conhecermos a história do Brasil, nós fomos estudar o SPB e Educação Moral e Cívica, para não conhecer a história do Brasil. E, de repente, tem pessoas que enaltecem esse período, que bom que o professor não foi submetido como aquele líder sindicalista santista, o Valdemar, que era colocado a 50 graus de temperatura no navio Raul Soares e depois, no dia seguinte, a 50 abaixo de zero. E 6 meses depois foi a morte. Então, nós sabemos que muitas pessoas que passaram pelo regime de repressão, que estiveram na cadeira do Dragão, que estiveram no pau de arara, que estiveram no navio Raul Soares, não viveram para contar essa história que nós estamos podendo contar. Claro. Eu, infelizmente, vou ter que parar o programa porque nós estamos acabando, né? Eu quero citar duas referências para você que está em casa. Existe um filme do Silvio Tendler chamado Django, belíssimo, né, como referência. E outros militares que disseram não. Isso. E tem também o ano que durou 21 anos, né? O dia que durou 21 anos, né? Se me permite, a Comissão de Anistia tem 14 filmes hoje patrocinados junto com a sociedade civil e com diretores do nível do Silvio Tendler que fizeram esses filmes, do Django, um que recebeu o prêmio de Gramado, né, da família Crispim, sobre o Bacuri. Então, tem uma série de filmes que nós podemos resgatar a nossa história e ter a verdade. A produção depois pega alguns links com você, a gente coloca no site. Perfeito. Infelizmente, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente volta com Urbanidades. Obrigado. Obrigada também, nós agradecemos a vocês.